Fala galera! Galera do canal Tributário Expert, meus alunos, meus amigos da internet, estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre uma preocupação muito grande que está rolando no nosso mercado tributário, que é a GIA-EFD. As notificações que as empresas estão recebendo por conta da GIA-EFD. E eu acho que isso aí deve estar sendo um problema no seu escritório, na sua empresa, também no seu departamento fiscal. Então é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje, vim fazer esse bate-papo aqui, porque eu preparei um conteúdo para ajudar os meus alunos e eu estou dividindo esse material com as pessoas que me seguem também, com as pessoas que me acompanham, para que elas consigam aí se virar nesse mundo das notificações da GFD. Então eu preparei um e-book com um resumo das informações principais do que está acontecendo com a GIA-EFD. Eu tenho distribuído esse e-book e aí eu resolvi gravar um vídeo explicando melhor, detalhando ainda melhor o que são essas informações da GIA-EFD e o que está no e-book para que você possa aproveitar ainda mais esse conteúdo que eu estou disponibilizando para você. Beleza? Então, eu vou passar aqui as telas no meu computador, vou ficar olhando aqui um pouquinho para baixo, para ir explicando para você o que é que tem e como é que você pode usar da melhor maneira esse material, esse conteúdo do meu e-book da GIA-EFD. Legal? Acho que vai te ajudar, hein? Acho que vai ser bacana. Então, me acompanha. Vou fazer um compartilhamento aqui da tela. Vamos lá, aqui. Então, essa aqui é a imagem do e-book e vou passando aqui com vocês para vocês irem acompanhando aí. Vamos lá, vamos lá. Então, vou falar um pouquinho do programa nos conformes e algumas questões da GIA-FD. Nós temos um índice aqui onde eu vou mostrar para vocês o número das legislações, nos conformes, a questão da classificação dos contribuintes, fala um pouquinho dessa necessidade do governo, né, de criar a GIA-EFD para ver se consegue acabar com a GIA normal. E vamos ver como é que isso é um problema, né? Por que esse projeto tem sido um problema para os escritórios de contabilidade. Vou fazer uma recomendação para você consultar a sua empresa, o seu cliente, para ver se ele está aí já com notificações. E vou falar também da a base legal que está ocasionando todas essas divergências. Muita gente não entende por que tem essas divergências, por que as empresas estão sendo notificadas. E outra coisa, como é difícil você explicar para o teu sistema o que você precisa e o que eles precisam fazer. Eu sei da dificuldade que está sendo para você ter que explicar isso para o seu sistema. Então, eu vou falar um pouquinho disso para você, da base legal. Então, eu vou te falar a base legal e com essa base legal você consegue convencer o teu sistema do que é que você precisa, legal? E depois aqui, o último ponto, fala um pouquinho da portaria CAT 66. O problema vem dos artigos 214, 215 e 278. Esse é o problema. Professor, como é que eu resolvo? Resolve através da portaria CAT 66. Você me acompanha? Me acompanha então aqui no vídeo que eu vou explicando para você. Claro, né, gente? Isso aqui é um resumo, isso aqui não é um treinamento, não é uma aula de GFD. A aula de GFD dura 4 horas. Eu vou passar aqui uns 15, 20 minutos explicando para você o conteúdo do e-book e depois você deslancha aí, depois você continua a sua jornada de busca de informação. Vamos lá, então, primeiramente, isso tudo começou por quê? Por conta do interesse do fisco em se aproximar dos contribuintes, fazer com que os contribuintes também estivessem próximos do fisco e organizar o cumprimento das obrigações acessórias, né? Para acabar com a GIA, é preciso organizar o cumprimento das obrigações acessórias. Então, olha só, o fisco criou o programa Nos Conformes. Estamos falando do fisco de São Paulo, né? Talvez você esteja me assistindo, talvez você esteja em outro estado, porque eu tenho muitos seguidores no Brasil todo. No seu estado, talvez esteja acontecendo alguma coisa parecido com o que está acontecendo aqui em São Paulo. Então, mesmo que você seja de outro estado, acho que é interessante você se inteirar do que acontece aqui em São Paulo. Por quê? Porque aí no teu estado pode estar acontecendo alguma coisa semelhante. Então, o governo criou o programa Nos Conformes para quê? Para fazer as empresas cumprirem as obrigações da maneira
correta, cumprir as obrigações da maneira correta. Então, eu coloquei aqui, olha só, no e-book, as 3 principais legislações do programa Nos Conformes em São Paulo. Tranquilo? Depois você vai pesquisar a legislação para entender direitinho, mas qual que é o miolo do programa Nos Conformes? O miolo do programa é essa figura que você está vendo aqui, ó. Tá vendo que tem uma pirâmide e uma pontuação, né? As letras A, B, C e D. O que o fisco está fazendo? Ele vai classificar os contribuintes, vai dar uma nota para os contribuintes de acordo com o desempenho desses contribuintes perante a Secretaria da Fazenda. Então, o contribuinte que estiver cumprindo tudo bonitinho vai ter letra A, vai ter nota A. Lembra que os boletins escolares tinham? Teve uma época que a gente tinha nota A, B, C, D, E, e a nota D e nota E era um desespero, né? Então, aqui os contribuintes eles vão ter essas notas. E qual é o critério de atribuição de nota? Por que um contribuinte vai ter nota A, ótimo, a mais, e por que o outro contribuinte vai ter E, péssimo, ruim, horrível? Por quê? Qual é o critério? O critério são esses 3 tópicos aqui, ó. Adimplência das obrigações pecuniárias, né? Chique isso, né? Adimplência das obrigações pecuniárias vencidas relativas ao ICMS. Que palavreado bonito que o fisco usa, não é não? Ele está querendo dizer aqui, ó, tem que pagar o imposto em dia. Se os impostos estiverem em dia, esse é um bom critério para você ter nota boa. No item 2, aderência entre informações do contribuinte e a base de dados da Cefaz, ou seja, tudo que você está mandando na base de dados tem que estar coerente lá com o que o fisco está avaliando. Então, ele está avaliando se tudo que você está mandando de obrigações acessórias, se está coerente com as informações que ele está pesquisando que ele tem lá. Então, a gente tem a questão da GFD, a gente tem bloco H, a gente vai ter bloco K, a gente vai ter uma série de informações dentro dos SPEDs, dentro do SPED, que o fisco vai olhar e ver se está tudo bem. E perfil dos fornecedores. O perfil dos fornecedores significa o seguinte: se o cliente, se o contribuinte, né, o seu cliente, você que está no escritório, se o contribuinte estiver adquirindo mercadorias, fazendo transações com empresas que estejam com nota ruim, esse contribuinte também pode ficar com nota ruim. Lembra do antigo ditado que dizia assim: dize-me com quem andas e te direi quem és. Lembra? Nossos pais, nossos avós falavam isso. Dize-me com quem andas e te direi quem és. Ou seja, as suas companhias mostram um pouco quem é você. Aqui é algo parecido, né? O fisco está fazendo algo parecido. Ou seja, se você estiver trabalhando com empresas com nota ruim, a sua nota cai. Se você estiver trabalhando com empresas com nota boa, a sua empresa sobe. Então, você precisa consultar os fornecedores antes de fazer a aquisição. Orienta isso para os seus clientes, você que está no escritório de contabilidade, porque o seu cliente provavelmente não sabe disso. Aí, então, esse é o programa Nos Conformes, que vai atribuir notas às empresas. É importante a gente lembrar que, por enquanto, o fisco não está olhando ainda todos os critérios. Então, tem gente que está mandando mensagem para mim, tem gente que está vindo nos meus treinamentos dizendo assim: professor, meus clientes estão com nota A, mesmo eles estando com divergência na GIA, mesmo eu não vendo a nota dos fornecedores. Eu falo: calma que o fisco não implantou 100% ainda. Vai chegar um momento que ele vai estar olhando todas essas questões, tá? Então, tudo isso pode influenciar na nota. Hoje, ainda não está influenciando, tá? Mas esses são os critérios. Depois, aí o fisco, então, criou o cenário atual, né? A gente manda EFD, a gente manda GIA, e mandando EFD, mandando GIA, eu estou cumprindo 2 obrigações que são semelhantes, que são redundantes. Então, a ideia é acabar com a GIA. Por isso que o fisco está colocando aqui o cenário atual, mas a intenção é simplificação das obrigações acessórias, aí reduz o custo dos contribuintes e confere uma eficiência maior para a Secretaria da Fazenda. Esse é o cenário atual. Mas o fisco ele quer ir para onde? Para esse cenário proposto, onde a GIA que estava aqui, ó, a GIA que estava aqui acaba e fica só a FD. E você cumprindo a FD corretamente, você vai abastecer a Secretaria da Fazenda com as informações que ela precisa, tá? Então a gente teria só uma obrigação acessória mensal. Esse é o cenário que espera se alcançar. Para isso, olha só, próxima página, o fisco criou o programa Nos Conformes.
O que é o programa nos conformes, né? Programa nos conformes e as avaliações dentro dos programas nos conformes. É orientar o contribuinte a cumprir as obrigações da maneira correta. E o fisco ainda disse assim, os contribuintes que estiverem fazendo tudo correto vão ter facilidades perante a Secretaria da Fazenda. Quanto melhor a nota do contribuinte, melhor, mais fácil vai ser o relacionamento com a Secretaria da Fazenda. E aí o fisco deu até alguns exemplos aqui, olha só. Sistema e-ressarcimento. Então, aquelas empresas que precisam fazer a solicitação de ressarcimento do ICMS da substituição tributária. Existe uma legislação, existe um programa, existe uma regra para você solicitar o ressarcimento. Hoje, essa regra é a Portaria CAT 42, né? Portaria CAT 42 de 2018. Olha o que o fisco está dizendo aqui, ó. Vai ser criado o sistema e-ressarcimento e o contribuinte que estiver bem avaliado, ele vai ter facilidades na solicitação do ressarcimento. Olha o que ele está dizendo aqui depois nessa segunda coluna, ó. Redução de burocracia das empresas do Simples Nacional. Ele está também fazendo essa redução de burocracia das empresas do Simples. Peraí, mas Sérgio, Simples não entrega a GIA, Simples não entrega a FD, mas está no programa nos conformes? Está também. Tá também. O fisco também está olhando para as empresas do Simples, dentro daquilo que elas têm que entregar. Simples não entrega SPED, é verdade, Simples não entrega SPED. Mas o Simples emite nota eletrônica. O Simples compra com nota eletrônica. Então, o fisco ele já tem uma série de informações das empresas do Simples que ele está avaliando também o comportamento dessas empresas. Aí ele criou aqui, ó, por que eu disse problema para os escritórios contábeis? Quando ele criou esse verificador de consistência da FD. Então, fez um projeto piloto para verificar se a FD estava sendo entregue de acordo. E aí algumas empresas entraram nesse projeto piloto aqui da verificação da consistência da FD. E na última coluna, ele também criou o projeto de eliminação da GIA. E aí, por conta desse projeto de eliminação da GIA, que ele está fazendo esse comparativo entre a GIA e a FD. Então, isso para os escritórios é uma dor de cabeça, por quê? Porque tem dezenas, alguns escritórios, centenas de clientes recebendo notificação de divergência dentro da própria FD ou divergência entre a GIA e a EFD. Legal? Então, é isso que é o programa que o Fisco de São Paulo está fazendo. E a ideia, gente, é que isso se estenda a todas as empresas. Então, se os seus clientes ainda não receberam, se você não encontrou nada lá na área de divergência do posto fiscal eletrônico, acompanha e tenta entender o que é a Portaria CAT 66, o que é esse programa, para você já fazer a escrituração da maneira correta. Não precisa esperar a notificação. Não tem que esperar a notificação, tá? Você tem um jeito certo de fazer a escrituração fiscal. Faça do jeito certo, independente da notificação. Vou avançar aqui a página. Então, essa é a minha recomendação, né? Consulte a sua empresa lá na área do posto fiscal eletrônico. Então, lá na área do posto fiscal eletrônico, você vai aqui, ó, relatório de divergência GIA-EFD, e no menu GIA-EFD em desenvolvimento, você clica, se tiver alguma coisa lá para você clicar, tem gente que está entrando lá, não tem nada ainda. Você clica e vai ver quais são as divergências, tá bom? Nessa fase, as divergências apontadas e comunicadas não estão sendo multadas, graças a Deus, né? Graças a Deus. Deixa eu avançar aqui, mais um pouquinho. Olha, o lugar onde você vai fazer a consulta é isso aqui, ó. Entrou no posto fiscal eletrônico, serviços fiscais, declarações e documentos fiscais, GIA-EFD em desenvolvimento. Você clicou aqui, em cada cliente, né? Clicou aqui, se tiver divergência já apontada, você vai encontrar os relatórios lá e aí você vai estudar as divergências para sanar essas divergências. Agora, bom, então falei um pouquinho do Nos Conformes, um pouquinho desse programa GIA-EFD, ok? Bem resumido. Lembra que isso aqui é só um resumo, só para dar um empurrãozinho aí para você. Por que isso está acontecendo? Então, nós temos dentro do SPED fiscal os livros. Livro de entradas, livro de saídas, livro de apuração de CMS, livro de apuração de IPI, inventário, controle da produção de estoque, tudo isso está lá dentro do SPED fiscal.
Quando eu olho para o livro de entrada e o livro de saída, existem regras de escrituração de livro de entradas e livro de saídas. As regras de escrituração estão nos artigos 214, 215 e 278. E é lá nesses artigos que o fisco explica como é que escritura coluna isentas, como é que escritura coluna outras. Escrituração da coluna isentas, escrituração da coluna outras, está nesses artigos. E é isso que está causando a divergência, tá? Então, aqui eu estou fazendo um link para você entender o que está no regulamento e o que está aqui dentro do SPED fiscal, dentro do SPED fiscal. E é isso que está dando divergência. É essa não escrituração no formato desses artigos aqui que está dando divergência. Bacana? Avanço mais um pouquinho aqui, ó. Então, gente, existem regras para escriturar a coluna outras, existem regras para escriturar a coluna isentas. Aí eu coloquei um resumo aqui, porque eu trabalho muito com escritório de contabilidade, né? Como eu dou aula no SESCOM de São Paulo, dou aula no Sindiconte em São Paulo, sou palestrante do CRC em São Paulo, dou aula na FIPECAF, dou aula na FECAP, então eu tenho um contato muito grande com escritórios de contabilidade e com empresas também. E normalmente com o pessoal da área fiscal. E eu percebo, principalmente nos escritórios de contabilidade, que quando o pessoal faz a escrituração, toda vez que não tem crédito, toda vez que faz uma entrada sem crédito, é sempre coluna valor contábil e outras. É muito difícil o pessoal usar coluna isentas na escrituração fiscal. Muito difícil. Mas veja aqui no modelinho que eu mandei para você. Quando uma operação tem isenção, imunidade, não incidência, redução de base de cálculo, é coluna isentas. Aí se a operação tem diferimento, suspensão ou compra para ativo imobilizado, compra para uso ou consumo, entrada sem crédito, no caso da substituição tributária, aí é coluna outras, tá? Então tem regra para escriturar coluna isentas, tem regra para escriturar coluna outras e o fisco está olhando para isso. Vou avançar mais uma página aqui. Então, esses problemas decorrentes da divergência da GIA com o SPED, como é que o fisco orientou a correção? Ele publicou a portaria CAT 66, socorro, Deus me livre. É isso aí, portaria CAT 66, socorro, Deus me livre. Por quê? Porque é coisa de doido. Coisa de doido entender e aplicar as regras da portaria CAT 66. Eu tenho um treinamento só para explicar como é que você entende a portaria CAT 66. São 4 horas para a gente entender a portaria CAT 66, mas aqui eu estou passando um resumo para vocês. O que a portaria CAT 66 fez? Criou esses 2 novos códigos aqui, ó, SP 9009-0104, SP 9009-0278. SP 9009-0104, para eu mostrar a coluna outras ou a coluna isentas, seguindo o que determina os artigos 214 e 215. E depois o outro código, SP 9009-0278, para eu mostrar o que é a coluna outras quando for uma operação de entrada ou saída com substituição tributária. No caso, o substituído. Quando o substituído está comprando um produto que veio com ST, como é que ele escritura a coluna outras? Quando o substituído está vendendo um produto que ele comprou com ST, como é que ele escritura a coluna outras? Aí tem esse código, então, SP 9009-0278 para isso, para explicar como é que lança. E aí, a portaria CAT, ela é toda no sentido de mostrar como é que faz essa escrituração. Como é que você apresenta essa escrituração. Entendeu? Então, deixa eu avançar aqui, ó. Deixa eu avançar aqui. Então, eu coloquei aqui para vocês compreenderem melhor, para vocês começarem a estudar o que diz o artigo 214. Aí o artigo 214 ele vai explicar que o lançamento na coluna isentos, que o lançamento na coluna outras é sem IPI. Artigo 214 fala do livro de entradas, coluna isenta, coluna outras no livro de entradas. Depois, o artigo 215 fala do livro de saída. Coluna isentas do livro de saída, como é que eu escrituro, está aqui nessa página, e coluna isentas do livro de saída está aqui na outra página, como é que eu escrituro. Como é que eu escrituro? Sem o IPI, tá?
Então, isso aqui, gente, serve para vocês mostrarem aí para o seu sistema por que tem que ser do jeito que o fisco está pedindo. E depois eu coloquei aqui também, para você conhecer, o artigo 278, que explica como é que você escritura a coluna outras, tanto na entrada como na saída do substituído, sem a inclusão do valor do ICMS-ST nessa coluna outras. Bacana isso, né? Fala sério. Bacana você ter essa base legal aqui. Isso tudo vai ser feito aonde? Olha aqui essa página. Registro C197. Registro C197, onde você vai apresentar essas informações para o fisco. O uso do código SP9.90104, SP9.90278, você vai usar dentro do registro C197. Bacana? E coloquei aqui um exemplo também para você ver. O fisco ele divulgou vários exemplos. Eu coloquei aqui um exemplo da substituição tributária. Contribuinte A vendendo para o contribuinte B, vendendo para o contribuinte C. Então, olha como é que o fisco orienta aqui. Quando o contribuinte A faz a saída, contribuinte A é substituto. Então, ele está vendendo aí o produto por 3.000, calculou a ST, tem 450 de ST, então está vendendo por 3.450, ele separa lá a parte que é o valor da base de cálculo e a parte que é os 450 do ICMS do substituto. Então, o contribuinte substituto geralmente não vai ter ajuste para fazer, tá? Ele separa bonitinho lá na GIA, separa bonitinho lá no SPED. O contribuinte B, quando ele dá entrada, aí começam os problemas, porque o contribuinte B ele precisa separar na GIA a parte que é o valor do produto, que é, ele recebeu uma nota de 3.450, concorda comigo? Esses 3.450, ele significa 3.000 o valor do produto, 450 é o valor da substituição tributária, do ICMS-ST. Então, na GIA do contribuinte substituído, ele já separa aqui, ó, coluna outras, 3.000. E a parcela de ICMS-ST que ele é substituído, ele separa aqui. Na GIA, belezinha. Só que isso aqui, ó, depois você olha com calma, tá? Estou fazendo um resumo aqui para você. Só que no SPED desse contribuinte B, olha como tem que ficar. Ele tem que gerar um registro C197 com o valor do ICMS, com o valor da mercadoria, que é os 3.000, e outro registro C197 com o valor do ICMS-ST, que são os R$450. Isso aqui é um resumão do que precisa ser feito dentro da portaria CAD 66. Entendeu? Então, substituído, fique atento. Você tem contribuinte substituído, fique atento e depois você olha com calma esse material aqui. Algumas empresas, né, fizeram algumas perguntas para o fisco e aí alguém perguntou assim, devo declarar os códigos SP9.90104, SP9.90278 por item dentro do C197? E aí o fisco responde que não é por item, é por CFOP. Você vai fazer essas informações pelos conjuntos de CFOP que você precisa ajustar, ok? Depois, a gente vai encerrando aqui. Então, ó, coloquei aqui uma resposta do fisco e encerrando aqui, dizendo para você que se você precisar de mais informações, se você quiser maiores detalhes sobre esse tipo de assunto, sobre como corrigir, eu estou fazendo um treinamento, eu tenho um treinamento sobre esse tema, que vai ser agora no mês de agosto, no dia 25 de agosto, então tem um QR Code aí no seu e-book. Se você apontar a câmera aqui para o QR Code, você já vai cair direto lá na página de inscrição, é meio período, valor promocional aí de época de quarentena, e é uma forma de você aperfeiçoar o seu conhecimento nesse assunto, tá bom? E nas minhas redes sociais também, tanto no meu site, www.tributarioexpert.com.br, ou no meu Instagram, @tributarioexpert, você encontra os links lá para o treinamento. Então, se for necessário, indica aí para a sua equipe, indica para o seu pessoal do sistema, e independente disso, eu convido você a me acompanhar nas redes sociais. Eu coloquei aí meu Instagram, meu Facebook, meu site, para você continuar bem informado sobre as mudanças da legislação. Então, deixa eu descompartilhar aqui. Aqui. Bacana, gente. Então, é uma forma minha de contribuir aí com vocês, de ajudar um pouquinho nesse cenário que está bem complicado, bem difícil das empresas conseguirem resolver os problemas. E
E aí eu quero, então, participar aí com a minha contribuição. Se for útil para você, compartilha com outras pessoas esse vídeo. E busca lá o seu e-book, tá bom? Você vai ter aí links para você conseguir baixar o seu e-book, tanto aqui na descrição do vídeo, como nas outras redes sociais onde você esteja acessando este material. Bacana? Vejo você, então, nas minhas redes sociais ou vejo você no meu treinamento online no dia 25 de agosto. Valeu, tchau, boa sorte para você. Professor Antônio Sérgio, canal Tributário Expert. Tchau.